resolver problemas, encontrar-se em meio a tantos conflitos, buscar a felicidade. Esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem uma religião. Mas quando chegam aqui, descobrem como verdadeiramente é possível encontrar a paz. Meu nome é Fábio Eugênio, já faz aproximadamente 25 anos que eu frequento uma outra denominação cristã. Estou a primeira vez aqui no Templo de Salomão, então a primeira visão que eu tive, o sentimento que eu tenho, estar aqui é bem diferente de outros lugares por causa da estrutura, do prédio, tudo muito chamativo, E minha curiosidade de vir aqui foi devido a um livro que eu comprei. Aí li o livro e devido aos programas também assistidos, então a gente vem. A energia que eu sinto nesse lugar é de paz, de você estar mesmo assim, vendo um lugar que você possa sentir a presença de Deus, É totalmente um lugar preparado para a gente vir encontrar com Deus, Tudo aqui é gratuito, não precisa pagar estacionamento, a recepção é maravilhosa, A gente entra aqui no pátio, aqui da frente, já vem pessoas nos recepcionar, Então aqui a gente não precisa pagar nada, é totalmente gratuito, inclusive as reuniões, tudo, E o ambiente também bem agradável. Eu, como frequentador, frequento outra denominação cristã, mas eu acho que a gente tem que conhecer o Templo de Salomão, porque é uma estrutura muito bonita, a gente reflete mesmo Jerusalém, sobre o Templo mesmo de Salomão. Então, a gente que conhece a Bíblia, a gente tem que ter a curiosidade de vir visitar, a gente deixar os paradigmas de lado e poder vir visitar e ver realmente o que é aqui dentro do templo, que é uma satisfação muito grande de estar aqui. Meu nome é Juliana, eu frequento uma outra denominação há 10 anos e hoje eu decidi vir aqui através do testemunho de uma amiga que era espírita e ela acreditou que através de vir ao Templo de Salomão a vida dela poderia mudar e realmente foi o que aconteceu. Eu sou uma testemunha viva de que Deus transformou a vida dela. E ela sempre me aconselhou para que eu viesse aqui, porque desde a minha infância eu passei por muitas coisas, muitos traumas. Aqui eu sinto paz de espírito, aqui eu me sinto uma nova pessoa e é por isso que eu estou aqui hoje. Mesmo eu frequentando outra denominação, mas a experiência que eu tenho aqui nesse lugar é uma experiência única, é uma experiência verdadeira e aqui a gente encontra a paz que a gente precisa, a liberdade que a gente precisa. E é um lugar que você entra e você entra triste e sai alegre, sai renovado, sai com novidade de vida, com esperança. E também você não precisa pagar para estar aqui, sabe? É uma experiência única. Eu, como uma frequentadora de outra denominação, mas uma pessoa que ama vir ao templo, porque é um lugar onde eu vejo que realmente tem resultado, que as coisas acontecem e que a gente aprende a exercer a fé. Eu indico vocês a virem no templo, a conhecer o templo. Eu tenho certeza que vocês vão viver uma experiência única que vocês nunca viveram na vida de vocês. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês pisarem aqui, a vida de cada um de vocês vai mudar. Eu sou o George. Durante mais ou menos 15 anos eu frequentei o espiritismo, kardecista, por conta dos meus pais, que eram praticantes, e sempre eles me mostravam que isso era importante. E para ser sincero, eu não sabia o que era espiritualidade. Eu acreditava que ali existia algumas formas de trabalhos espirituais que poderiam mudar a minha forma espiritual, mas eu nunca vi um resultado significativo, entendeu? E aí, num determinado momento, eu tive um casamento que não deu muito certo, acabei divorciando e com isso eu acabei ainda frequentando o espiritismo, mas eu já estava triste porque eu sabia que uma religião poderia também ajudar a mudar as pessoas, E com isso não aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei no Templo de Salomão, eu fui muito bem tratado aqui dentro, Ninguém me fez nenhum questionamento, ninguém me barrou, falando, você é de qual religião, o que você faz aqui? Ninguém fez nada disso comigo.
Simplesmente eu entrei, fiquei maravilhado pela grandiosidade que é este lugar e pela paz, né, que eu senti logo no primeiro momento que eu coloquei os pés aqui. Como era tudo novidade para mim, eu fiquei extremamente encantado com toda essa imensidão que Deus proporcionou para nós. Eu recomendo porque aqui não há distinção nenhuma sobre religião. Católico, espiritista, candomblé, qualquer tipo de religião pode frequentar, porque aqui será muito bem recebido, será muito bem tratado e ouvirá somente a única palavra que faz a diferença na vida das pessoas, é aqui no Templo de Salomão. Eu aprendi que a religião ela somente é uma idolatria, nada mais. Independentemente de religião, uma coisa esses relatos puderam comprovar. Quem chega aqui no Templo de Salomão entende como é possível ter um relacionamento direto com Deus. Estas pessoas ouviram a voz do Espírito de Deus dizendo: me busque, coloca de lado as desculpas, o orgulho, o preconceito, a opinião dos outros. Vá à minha casa, me busque. O Fábio, frequentando uma outra denominação, veio ao Templo de Salomão e teve a sua experiência com Deus porque ele deu ouvidos à voz do Espírito Santo, que também está falando com você aí agora. Você que diz: bispo, mas eu frequento uma outra denominação, eu me intitulo católico, evangélico, espírita, judeu, budista, muçulmano, não importa se você tem ou não religião. A Juliana Tavares, ela também obedeceu à voz do Espírito de Deus que a chamou para buscá-lo. E ela veio aqui ao Templo de Salomão buscar o Espírito de Deus ao pôr do sol. E saiu daqui com a força, com a direção. Você ouviu aí o George, espírita, mesmo praticante do espiritismo desde criança, porque os seus pais o ensinou, mesmo ele não vendo resultados, mas praticava essa fé espírita, ele veio ao Templo de Salomão e foi aqui bem recebido, foi considerado, bem tratado, e ele saiu daqui com a energia, a força do Espírito de Deus para vencer os desafios. A proposta, minha amiga, meu amigo, que você busque o Espírito de Deus é para que você se torne filho dele, se torne filho do Criador e então tenha certeza da sua salvação e viva definido, forte, para vencer os desafios da vida, as decepções e tudo aquilo que surge na nossa vida e que temos que superar. Para você que precisa desabafar, nós temos na central de atendimento o auxiliar André, à sua inteira disposição, com equipe de auxiliares aqui no Templo de Salomão para lhe ajudar. André, por favor. Olá, Bispo Júlio, nós estamos aqui na central de atendimento, prontos para ajudar essa pessoa que se encontra sofrendo por um problema amoroso, um problema familiar, financeiro. Ligue para cá. Nós queremos e podemos te ajudar. 0 Operadora 11 3573 3535. Muito obrigado, auxiliar André e demais auxiliares levitas aqui do Templo de Salomão que estão aí na central para ajudar a você que tem ou não religião. Nós podemos e vamos lhe ajudar, se você, claro, pedir orientação. Nós estamos aqui à sua inteira disposição. Como você pode ver, estamos aqui diante do tabernáculo, ao lado do Templo de Salomão. Essa instrução de se construir um santuário para a habitação do próprio Deus, foi Ele que deu essa direção. E vamos observar aqui com vocês como era realizado os sacrifícios para ajudar o povo a novamente entrar em uma aliança com Deus. Para que isso viesse de fato acontecer na vida das pessoas, a pessoa teria que reconhecer que estava distante de Deus, que novamente queria se unir a Ele
e ela deveria vir a esse único acesso trazendo consigo um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. O sacerdote faria uma avaliação observando se esse animal estava qualificado conforme Deus havia determinado e com isso a pessoa era convidada para entrar dentro do tabernáculo. Vamos observar o sacrifício agora. Diante do altar de sacrifício, aquele animal que seria sacrificado e apresentado a Deus seria imolado. Imolar era o ato de sacrificar o animal. E o sangue oferecido a Deus seria aspergido nas pontas do altar, que era em formato de chifre, que representa a força e a autoridade. E aquele animal, dividido em vários pedaços, seria colocado sobre o fogo sagrado do altar, que tinha que arder continuamente, e aquele animal iria queimar até virar cinzas, oferta de holocausto, que representa uma entrega total da vida da pessoa no altar de Deus. E esse ritual tinha um significado muito importante para a fé que nós vivemos em nossos dias e iremos viver nos próximos dias. E depois de feito esses sacrifícios, os sacerdotes pegavam das brasas do altar e levavam até um lugar chamado Santo Lugar para sobre essas brasas queimar o incenso sagrado. Antes de entrar no Santo Lugar, os sacerdotes aqui na pia de bronze lavavam suas mãos e os seus pés, buscando se purificar, se santificar conforme Deus havia determinado. Então aqui eles teriam que se avaliar conforme suas ações, o seu caráter, se algo estava contrário àquilo que Deus havia estabelecido para o ofício responsável do sacerdote, ele, por meio dessas águas, deveria se purificar para ter acesso ao santo lugar e ali apresentar a oração por toda a congregação, buscando a sabedoria, pois diante de todo aquele povo havia tantas situações difíceis que somente Deus poderia instruir os sacerdotes a ajudar o povo para mudar aquela situação que era sair do deserto e chegar ao prometido. Nós vamos observar agora como era realizado essas orações no santo lugar. As brasas trazidas do altar de sacrifício eram colocadas sobre o altar de ouro e sobre as brasas vivas do altar. O sacerdote iria lançar uma porção do incenso sagrado que era exclusivo para a adoração de Deus. Aquele incenso sagrado não podia ser usado para outra atividade que não fosse levar até a Deus o aroma suave que representava as ofertas e também a oração, o clamor de toda a nação de Israel. Essas ofertas representavam comunhão, relacionamento com Deus, para que Deus desse aos sacerdotes, instruísse a todo o povo sabedoria. Inclusive, sacerdote Clóvis, nós observamos que na construção do tabernáculo, Deus separou 2 homens em especial, Bezalel e Aholiabe, e deu a eles conhecimento, sabedoria, para construir esse local que temos aqui em réplica fiel. Essa construção, ela tinha esse propósito, Deus estar no meio do povo para ajudá-los por meio dessa comunhão que era feita através de orações. Inclusive está escrito aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33, no capítulo 36, no versículo 1, da seguinte forma: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, aqueles homens, a princípio,
Eles não seriam capazes por si mesmos de fazer toda essa obra acontecer. Eles não seriam capazes de si mesmos de preparar tudo aquilo que Deus havia pedido que eles fizessem. Mas Deus capacitou a estes homens para que eles, com essa capacidade, essa sabedoria divina, pudessem preparar tudo conforme Deus havia pedido. Era essa instrução que Deus passava aos sacerdotes, ensinarem o povo a respeito de serem fiéis, a respeito de viver em comunhão entre si. Essa fidelidade do povo que era apresentado por meio de azeite, por meio, naquela ocasião, é claro, por meio de lenha. Essas primícias hoje, Deus também requer de cada um de nós. Nós queremos da parte de Deus a sua sabedoria, que homem nenhum pode dar. Homem nenhum, nenhum centro de formação pode dar sabedoria que Deus, só Ele pode dar. Por isso mesmo que nessa grande consagração, nós estamos convocando todos os fiéis, todos aqueles que querem a sabedoria de Deus para mudar a sua vida. Você que diz assim, poxa, eu tenho vivido uma vida onde não tenho direção, eu preciso de instrução para andar naquilo que busco. Essa consagração, meu amigo, minha amiga, Deus quer que você esteja com as suas orações nesse altar, seguindo a instrução de Deus, como Ele instruiu Bezalel e Aholiabe, para construírem aqui. Se você seguir essa instrução, essa direção, Deus, Ele vai dar essa sabedoria para você. Você deve se preparar, porque assim como no passado, quando o incenso era queimado e a fumaça subia a Deus, representando a oração de toda a nação de Israel, o seu nome será colocado neste altar. E quando o clamor for feito por todos os dizimistas, o seu clamor, o seu pedido, a sua necessidade também chegará a Deus e Deus lhe dará essa sabedoria que fará toda a diferença nesses tempos que estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Meu nome é Sérgio Augusto de Campos, eu sou empresário e tenho 48 anos. Antes de ser fiel, de ter um compromisso com Deus, eu vivi uma vida muito de altos e baixos. Eu conheci a igreja através da minha mãe, né? Minha mãe era da fé há 20 anos, lutou por mim porque eu era perturbado, né? Eu vinha aí de vícios, de bebida, drogas e principalmente mulheres. Só que o interessante é que, por minha mãe ser de idade, eu que levava ela na igreja. E aí, todas as vezes que eu buscava a minha mãe, ela ia na reunião da tarde, ela achava de dizimar dentro do carro. Aí eu pensava, poxa, ela tem tanto tempo para dizimar, né? Antes de eu chegar, dizima e coloca na bolsa, não. Ela fazia questão de mostrar que o que ela estava fazendo era certo e eu desacreditava nisso. O interessante é que, de um tempo, eu ganhava até bem, eu ganhava até um valor assim, bacana. E todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava em prostituição e bebida, todo o dinheiro. E deixava somente uma quantidade bem mínima para levar para casa. E minha mãe era aposentada. E minha mãe, por ser dizimista, ela emprestava dinheiro para mim. Eu não enxergava isso, o que tinha por trás. Quantas vezes eu me lembro que eu chegava em casa, nervoso com os problemas da vida, né? Murmurando, falando alto, besteira, palavrão. E eu olhava para minha mãe, ela serena, tranquila. Hoje eu entendo que tudo que ela tinha era o Espírito Santo, era a riqueza maior. Só que no mundo a gente era cego, né? Eu no caso, eu era cego. Eu não entendia que a aposentadoria da minha mãe rendia, a minha mãe comia do bom e do melhor,
morava bem e me emprestava dinheiro. E eu ganhava o triplo dela por semana e eu vivia com a vida destruída. O tempo passou, a minha mãe, por ter uma idade, ela faleceu. E quando ela faleceu, foi meu fundo de poço. Depois eu montei uma pequena loja e a lojinha até ia bem um tempo, depois aí fechou tudo, aí parece que amarrou todo o negócio. Tinha mercadoria na loja, as pessoas entravam até a porta, olhavam para dentro e não conseguia adentrar dentro da loja. Eu vivia numa miséria que eu não tinha nem descarga na minha casa para dar na hora das necessidades. Vivia numa miséria total. Eu tinha um buraco na sala, que eu me lembro, que quando ia visita lá eu colocava um tapete para tampar. E nessa vida eu levei 38 anos para acordar. Eu sofri muito na vida. O mundo, ele me bateu bastante. Até então eu acordar e abrir a minha visão que aquela vida que eu tinha ia me levar para o fundo do poço ainda mais. Eu acordei num domingo de madrugada, umas 5 horas da manhã, e acordei minha mulher e falei assim, eu preciso ir para a igreja. E nós éramos de uma outra denominação, né? E aí a minha esposa sentou na cama, olhou para mim e falou, mas a igreja começa só às 8 horas. Eu falei, não, eu quero na igreja que a minha mãe ia. E ela se assustou, ela falou, mas você quer ir naquela igreja, mas você não gosta daquela igreja. Eu falei, não, eu preciso ir naquela igreja. Quando eu entrei na igreja, eu me lembro que foi a primeira vez que eu fui com aquela necessidade, aquela sede. E aí eu fui aprendendo, fui frequentando as reuniões e aprendendo o que eu deveria fazer para seguir, né, a Jesus e o que eu não deveria. Eu estava na igreja, mas eu ainda tinha aquele preconceito, e tudo que o homem de Deus falava no altar, eu ia procurar na palavra. E eu me lembro um dia que ele pregou Malaquias 3:10 e falou sobre a fidelidade do dízimo. E eu guardei, né, aquela palavra daquela reunião e fui para casa e fui conferir na Bíblia. E realmente me tocou, e foi quando eu falei para minha esposa, nós vamos fazer prova com Deus. Era uma quantidade bem mínima, né? Mas foi a 10ª parte, a primícia. Naquele momento que eu tomei aquela decisão, foi tão interessante que não sei explicar, mas abriu uma visão assim diferenciada em mim. Eu tinha já assim o jeito de vender, de trabalhar, mas foi diferente. Eu abri uma visão que eu não tinha, assim, um entendimento assim, foi muito forte. Eu não tinha ainda levado o dízimo até o altar. Simplesmente eu decidi em ser fiel. A loja que num tempo não dava nada, comecei a mudar as coisas na loja e começou a vender. Abriu a minha visão para mim empreender em outras áreas. Para a glória do Senhor Jesus, hoje eu sou dono de um restaurante, né? Bem localizado na cidade. Meu restaurante tem 312 metros. O interessante é que na pandemia eu abri uma loja de roupas também. Tive uma direção e Deus vem prosperando, que essa loja está me deixando surpreso, que já está atingindo praticamente a quantidade de lucros que o restaurante dá. Tem uma família unida. O Espírito Santo, ele é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Todo o prazer do mundo não supre o prazer de ter o Espírito Santo. Porque mesmo que seja uma segunda-feira chuvosa, você está feliz, você está em paz, você está bem. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. Eu me considero uma coluna da obra de Deus. E tudo para Deus. Eu falo para minha mulher assim sempre, que mais para Deus e menos para mim. Porque cada centavo que eu coloco no envelope do dízimo é uma alma que eu vou alcançar. O prazer que eu tenho de ser fiel a Deus é imensurável. Tudo é de Deus, eu só administro. Tudo é dele, toda a honra, toda a glória para o meu Deus. E eu quero ser fiel até o fim.
Olá, Bispo Júlio, e a todos os que estão acompanhando este vídeo. Eu estou aqui neste lugar sagrado e especial, o santo lugar do tabernáculo que está junto ao Templo de Salomão. E eu tenho aqui na minha mão uma garrafa de azeite. E no passado, o azeite que era dedicado ao tabernáculo, para toda a unção e também para a manutenção do candelabro, era o óleo da primeira prensa, que era quando as azeitonas eram esmagadas, o primeiro azeite que era extraído, que era o azeite mais nobre e mais valioso, ele sempre era dedicado ao tabernáculo. E esse azeite da primeira prensa hoje representa colocar Deus em primeiro lugar, são as primícias que apresentamos no altar. Eu vou fazer uma oração consagrando este óleo e ele ficará guardado no altar de incenso no decorrer dessa semana. Pois no próximo domingo, ao cair da tarde, todos os dizimistas, aqueles que têm consigo o voto de Betel, serão consagrados com este óleo e a bênção de Deus, a sabedoria divina, será derramada sobre todos, para que você construa com essa sabedoria a sua vida de forma excelente. Vamos orar, vamos consagrar este óleo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do tabernáculo que está junto ao templo, diante do altar de incenso, eu consagro este óleo, para que através desse propósito, todos os dizimistas venham receber do Senhor a sabedoria, porque está escrito que o Senhor dá sabedoria e não coloca impedimentos. E com essa sabedoria, aqueles que têm consigo o voto de Betel, aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar e se fazem segundos, serão grandemente abençoados. Nós determinamos isso em o nome do Senhor Jesus. Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas, e apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste domingo, 7 de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo. O seu nome no altar do incenso, às 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A palavra de Deus revela o porquê muitas pessoas, a exemplo do Sr. Sérgio, mesmo sendo corajosas, dedicadas, honestas, esforçadas, elas não vencem, porque falta a sabedoria do Espírito Santo. São pessoas inteligentes, mas sem a sabedoria de Deus. O Sr. Sérgio gastava todo o seu dinheiro no início com bebidas, depois se casou, depois se endividou, não entrava clientes em sua loja, mas depois que ele recebeu o Espírito da sabedoria, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Criador, o Espírito Santo, meu amigo, mesmo em meio à pandemia, ele abriu uma loja e tem prosperado. Essa é a proposta de Deus para você, que diz, bispo, eu quero conhecer a Deus, eu quero ser filho de Deus, eu quero o Espírito de Deus em mim. Então, obedeça a sua ordem. Veja só, aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito assim, clama a mim, é Deus falando. É o Espírito da sabedoria falando, clama a mim, me busque, me clame. Você já clamou por tantas pessoas, não é verdade? E quem lhe ouviu não lhe respondeu, sem falar daqueles que lhe ignoraram. Mas Deus não. Deus quer ouvir porque pode responder
E Deus, Ele, meu amigo, Ele tem ouvido. Ele quer ouvir você, mas você tem que se dirigir a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te responder. Eu não vou ficar calado, não. E anunciar-te-ei, olha só, anunciar-te-ei coisas grandes. Você está vendo? Olha, o Espírito do Criador, o Espírito da sabedoria quer nos anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Então você que está aí agora sem perspectiva, ameaçado de morte por causa das dívidas, você que está humilhado porque perdeu nesta pandemia a sua única fonte de renda, clientes, empresa, trabalho, casa, Deus está falando para você, olha, clama a mim. Para de ficar clamando os outros, esperando pelos outros, e clame a mim. Não espere por ninguém, conte com você mesmo, ele está dizendo. Eu vou te responder. Ninguém pôde te responder, mas eu posso te responder. E vou te anunciar coisas grandes e firmes. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela recebe o Espírito de sabedoria, tudo que ela conquista, ela estabelece. Sem o Espírito da sabedoria, que é o Espírito do Criador, você pode até conquistar, mas nada se estabelece. As suas conquistas se vão como a água que você tenta reter, segurar na palma da mão. Não tem como. Ela vai fugindo, né? Saindo pelos dedos até que seca. Assim tem sido a sua vida. Ela está seca. Você perdeu pouco ou muito que tinha. Mas Deus está falando, busca o meu Espírito. Receba o meu Espírito. E você vai ver coisas grandes acontecendo dentro de você e que vai refletir no seu exterior, a exemplo do caso verídico do Sr. Sérgio que vocês acabaram de acompanhar. Há momentos que marcam a nossa vida. Na verdade, somente o que marca ficará registrado em nossa memória. O ser humano vive em média cerca de 28 mil dias. É impossível recordar de tudo, mas certamente há aquilo que você jamais esquecerá. O chamado dia mais feliz da sua vida. Será que existe uma alegria maior do que você teve com o nascimento do seu filho? Ou do seu casamento? Ou de uma realização profissional e pessoal? Essas pessoas afirmam que sim. Nem o amor de um filho, de um marido, ninguém. A pessoa que eu me transformei ali naquele dia. Me lembro a música, me lembro o local que eu estava na igreja. A alegria era extraordinária, você não tem vontade de chorar, você tem vontade de rir. Vem uma paz tão enorme, eu vinha buscando desde a minha infância essa paz. Foi um dia que eu jamais vou esquecer enquanto eu viver. Esse dia foi o dia em que o Espírito Santo passou a morar dentro delas. Deus, ele mudou o meu interior. Não é o físico, o externo, é uma consequência. A alegria que Ele traz, a paz. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Não tem nada maior que o Espírito Santo para mim. Não está minha esposa, não está meus filhos e nada dos bens que eu possuo e nem os que eu vou possuir. O dia do batismo com o Espírito Santo certamente é o dia mais importante de toda a vida de uma pessoa. Afinal, é o casamento entre ela e o seu Senhor, onde passamos a participar da natureza do próprio Senhor Jesus. Este batismo faz-nos ver as coisas como Ele vê, pensar como Ele pensa, falar como Ele fala e agir como Ele age. Não é uma recordação de um momento feliz, é uma felicidade constante.
um prazer que não cabe dentro de nós, uma alegria que salta pelos olhos. Claro que para chegar a este grande dia, a pessoa passa por um processo que envolve renúncia, entrega e sacrifício. Uma vez que o candidato fez tudo isso, e já não há mais nada que o acuse, pois colocou 100% de sua vida no altar, nada mais o impede de ser batizado com o Espírito de Deus. Nesse momento, comece a louvar o Senhor Jesus com a sua boca. Diga-lhe que o ama, que o adora, que Ele é o mais importante na sua vida e que está pronto para fazer a sua santa vontade. Durante essa busca sedenta, é provável que o diabo sopre pensamentos sujos, acusações do passado. Caso isso aconteça, saiba que é um excelente sinal de que você está no caminho certo. Não desanime e nem se preocupe. Continue buscando, cada vez mais forte, sabendo que Jesus está nesse momento recebendo a sua vida. E quando menos esperar, quando já não encontrar mais palavras para expressar o seu amor e gratidão, sua alma será tomada de um gozo, não fruto de uma emoção ou sentimento, mas de uma certeza que nascerá no seu ser, de que o próprio Deus Pai está ali, dentro de você, e dizendo: bem-vindo, meu filho, ao reino de Deus. Sem a alegria principal, que é a alegria do Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria em nós, você pode ter tido a alegria de ter se tornado pai, avô, ter se casado, se formado, ter obtido sucesso na sua vida profissional, mas todas estas alegrias são passageiras. Todas as alegrias relacionadas a pessoas e a coisas ou a conhecimento são passageiros. Mas a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, do batismo com o Espírito de Deus, ela é permanente. E essa é a proposta de Deus para você neste domingo. Que você venha com sede, que você se prepare para buscar e receber o Espírito da sabedoria, quando o óleo consagrado, lá no tabernáculo, no altar do incenso, toque no alto da sua cabeça, que você seja possuído pelo Espírito da sabedoria, que vai fazer você um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor cidadão, um melhor profissional, um cristão exemplar. É isso que Deus quer. Por isso, ao invés de você ficar buscando a sua felicidade em coisas, em pessoas, em lugares, em formação, em posição, busque o Espírito da sabedoria, meu amigo. E você será a pessoa mais feliz do mundo. Para você que está aí agora, sofrendo, dizendo: bispo, o meu casamento se desfez, eu perdi a única coisa que eu tinha, o bem, a minha família está destruída, eu perdi a minha saúde, a minha dignidade, eu estou aqui agora desesperado, pensando na morte. Você pode ligar para a nossa central de atendimento, nós temos o auxiliar André, com equipe de auxiliares aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição. André, você já tem aí nomes de pessoas que ligaram e pediram ajuda? Várias pessoas estão ligando aqui para a nossa central, bispo. Okay. A exemplo do Valdemar, que relata que tem doenças, depressão e toma mais de 20 remédios. Temos também o caso do José Renato, do Rio de Janeiro, que ele está passando por um problema de depressão, angústia e tristeza. Temos também o caso do Luiz, de Minas Gerais, de São Gonçalo. Ele afirma que sofre com depressão há mais de 30 anos. E eu quero falar com você que está atrás aí dessa tela, nos assistindo nessa TV, e você já sofre há 10, há 15, há 30 anos com depressão. E o pensamento que vem na tua cabeça é que só a morte vai resolver a tua situação. Não, minha amiga.
Não, meu amigo, a morte não vai resolver o teu problema, até porque o que você quer não é morrer, você quer uma solução, você quer uma saída. E essa programação é a salvação, é a solução do teu problema chegando até você. Nos procure aqui o Templo de Salomão, procure a Universal mais próxima de você e nós vamos te provar que há jeito para o teu sofrimento. É isso aí. 3573-3535, 0 operadora 11, é onde se encontra o auxiliar André, com outros auxiliares aqui do templo e levitas. Você tem uma Bíblia? Me responda, por favor, uma Bíblia sagrada? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Eu li, há minutos atrás, essa passagem no capítulo 33, versículo 3. É fácil de gravar, 33, 3. Se você tem uma Bíblia e aceita o desafio, leia aí este versículo 3 em voz alta. Levante a palavra de Deus, a Bíblia sagrada aos céus e diga, meu Deus, se essa palavra é verdadeira, então, neste domingo eu vou buscar o teu Espírito, eu vou clamar a Ti pelo Espírito Santo, pelo Espírito da sabedoria, e eu quero que o Senhor me possua, porque se não acontecer nada, então eu vou desistir de tudo. Você aceita o desafio? Faça isso. Esteja conosco neste domingo, no Templo de Salomão, para ser consagrado com óleo aqui, que está no altar do incenso, para ser possuído pelo Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria. Tristeza, sensação de vazio, medo, complexo de inferioridade e insegurança. Sentimentos negativos que afetam a maioria das pessoas e geram dúvidas e incertezas. Eu cheguei adolescente na igreja trazendo um vazio e hoje eu sei que era uma depressão. Mas até então eu não sabia que tinha esse nome, porém eram as mesmas características da depressão, a tristeza interior, e desconhecia a razão disso. Eu era uma pessoa que eu tinha medo, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha insegurança e muitas dúvidas. Eu acho que eu era um pouco tímida, né? E assim, eu não tinha decisões. Apesar de ter força, coragem, eu sou mãe, né? Sou casada há muitos anos, minha filha já tem 25 anos, mas profissionalmente eu me senti insegura. E foi assim, totalmente sem o norte, que Marcelo e Chayena conheceram a Universal. Foi através da minha mãe, certa vez ela me fez um convite e pelo preconceito, por informações negativas, errôneas, equivocadas sobre a Igreja Universal, eu tinha muita resistência. Mas diante de uma oração que foi feita pela TV, e ela se sentiu totalmente transformada, muito bem, pela minha mãe, eu aceitei o convite dela. Eu fiz esse sacrifício em comparecer na igreja. Então, quando eu assistindo a Universal, assim, esporadicamente, um dia veio na minha cabeça, nossa, esses homens não podem brincar com uma coisa tão séria, né? E aí eu vim conhecer, e aí eu não deixei de vir mais. Nas palestras ministradas aos domingos, ela tem aprendido a usar a fé inteligente. Toda vez que eu venho, a palavra sempre tem a mudança, porque a palavra, né, ela transforma, né? Então, todas as vezes para mim é uma novidade, sempre de estar aprendendo. Entre intenção boa e obediência, para Deus o que conta é a obediência. Pôr em prática os ensinamentos vindos do altar trouxe para Chayena e Marcelo a melhor experiência com Deus. Eu recebi o Espírito Santo, esse tesouro, o único tesouro que uma pessoa pode receber. O Espírito Santo lhe tocou e lhe fez entender o plano de Deus para a sua alma. Eu tive experiência logo no final do jejum de Daniel, do final do ano passado, né? Dentro da minha própria casa, no meu quarto mesmo. Consequentemente, a transformação de vida aconteceu. Totalmente incomparável o Marcelo antes e após o Espírito Santo. Eu nunca mais tive essa tristeza na alma, eu nunca mais tive essa depressão, eu nunca mais
me acovardei diante das lutas. Eu recebi o Espírito Santo, hoje eu sou uma nova pessoa. Deixei de ser tímida, tive mais coragem. Na parte profissional também, apesar de ter uma carreira, né, eu também passei a ter mais certeza, mais confiança. Todas as pessoas sempre me falavam, que você é ótima, mas ainda tinha uma retração, né? As pessoas buscam o meu trabalho, mas ainda achava muito simples. Então aí eu tive a certeza que o simples também transforma, né? Então foi essas convicções. Né? Aí meu marido também passou a vir, minha filha passou a vir também, completamente segura, não tenho medo de nada. Eu tinha apesar de ser independente, assim, no sentido de sempre tomar iniciativas, fazer as coisas, eu tinha uma retração minha, que eu não comentava, sabe? Que era uma coisa bem pessoal, uma incerteza, uma insegurança, um medo que eu deixei de ter realmente. Você também quer aprender a ser uma pessoa decidida e segura? Nas reuniões do Encontro com o Espírito Santo, você aprende a ter uma posição de vencedor. Como está escrito, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na minha vida, essa promessa se cumpriu. É interessante, porque você passa a ter certeza que você é o segundo e ele é o primeiro, né? Na verdade, é isso. E aí eu passei a compreender todos os porquês, né? Apesar da minha idade, dos meus 48 anos, agora que eu estou tendo resposta de tudo quanto eu tinha dúvida, sabe? Domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Meu nome é Keila Moreira, eu odiava a Igreja Universal, para ser sincera. Eu via pela TV, jornais, eu achava, na verdade, o Bispo Macedo um bandido, um ladrão, que ele usava as pessoas, na verdade usava a fé das pessoas, né, para ganhar dinheiro. Esses pedidos, as ofertas que eles pediam, eu achava um absurdo. Para mim, eu achava um absurdo. Eu achava que quando as pessoas iam na igreja, eles faziam lavagem cerebral, né? Então eu não aceitava, eu não gostava. Podia ser qualquer outra igreja, falasse, mas chegava a Igreja Universal, é do Edir Macedo. Não quero ouvir nada, porque são tudo ladrão, os pastores ladrão, tudo mentirosos. Só querem roubar o povo, coitado das pessoas que mal têm, vão lá para dar. Eu nasci no budismo e assim, eu sempre acreditei em Deus, né? Então o budismo ele já não para mim já não servia. Quando eu fiz 14 para 15 anos, minha mãe falou que eu não podia escolher, então eu saí e fui buscar a minha religião, fui buscar um lugar onde eu me encontrava. Fui em diversas religiões, aonde eu parei na Umbanda. E da Umbanda eu fiquei muitos anos. Lá acabei servindo os encostos, eu fazia o atendimento. Tem um irmão, onde a gente era muito apegado. A gente era bem apegado mesmo. E ele se converteu. Quando ele se converteu, eu não aceitei. Eu achei um absurdo ele ter entrado numa igreja que eu não gostava.
E então, festas de família, eu já não ia mais quando ele estava, né? Já evitava de ir. Não queria mais que minha filha brincasse com as filhas dele. Realmente cortei a relação totalmente. Chegou um determinado dia da minha vida, onde eu recebi uma ligação que minha filha passou mal na escola e foi onde que eu descobri que ela teve epilepsia. E aquilo para mim foi um baque, que eu falei, como? A minha filha era saudável, nunca tinha tido uma gripe sequer, né? Não levava minha filha no médico, só para consulta rotina. Minha vida desmoronou, porque eu já fiquei fraca por ela estar doente. Logo em seguida, eu perdi o emprego e os remédios dela era tudo comprado. Então eu comecei a não ter dinheiro para pagar o aluguel, não ter dinheiro para pagar água, luz, nem o remédio. E minha filha tendo crises e crises uma atrás da outra. E engraçado que um certo dia, aonde eu fui recorrer, foi com meu irmão. Eu encontrei meu irmão na rua e perguntei para ele se ele ia ainda na igreja. E ele falou assim, vou todos os dias. Porque ele achou que eu ia zoar com a cara dele, como eu sempre fazia. A primeira oportunidade que eu via ele, eu sempre zoava com a cara dele. E aí minha cunhada estava do lado, ela pegou uma rosa e entregou para mim. Ela falou, Jesus está te esperando, domingo eu passo na sua casa para te buscar para a igreja. Eu fui porque assim, não tinha onde mais eu recorrer. Eu falei, eu vou para ver o que é, porque na minha religião já não estava mais ajudando. Por mais que eu fazia os trabalhos para ajudar ela, eles falavam que não tinha cura e os médicos também falaram que não tinha cura. E quando eu fui nesse domingo, eu lembro que foi o Dia das Mulheres. O que o pastor falou foi tudo para mim, foi tudo. Foi a minha vida inteira, foi tudo. E aquilo entrou dentro de mim que eu falei, gente, é aqui. Porque é aqui que está a minha salvação e a cura da minha filha. E desse dia em diante eu comecei a ir. Eu fui de segunda, eu fui de terça, eu fui de quarta, eu fui de quinta. No mês seguinte eu me batizei nas águas, porque eu precisava decidir. Não adiantava eu só ir ficar indo para a igreja. Eu precisava tomar uma decisão. Eu fiz um propósito no altar, fiz um propósito com Deus para a restauração da minha vida e a cura da minha filha. Por conta que eu precisava da ajuda de Deus. Então eu me entreguei, coloquei tudo no altar. Quando eu desci daquele altar, tudo mudou. Minha filha não teve mais crise. Fiz exame 2 meses depois. Minha filha estava totalmente curada, que os médicos não acreditavam. Os médicos falavam assim, como se 2 meses atrás ela estava tendo crises? Os exames dela tudo alterado e agora ela não tem nada? Como sumiu? Eles refez o exame 2 vezes para ter a certeza, que nem eles acreditavam. Eu consegui o emprego, que fazia muito tempo que eu estava procurando e não achava, porta tudo fechada, não entregava currículo, não chamava nem para entrevista. Aí eu recebi o Espírito Santo, tive a certeza do Espírito Santo, eu falei meu Deus, acho que foi o bem mais, não foi nem a cura da minha filha, o bem mais precioso para mim, foi o Espírito Santo. Porque sem ele eu não ia estar hoje aqui, minha filha não ia estar, a gente tem luta, mas o Espírito Santo ele nos ajuda, né, a enfrentar. E graças a Deus hoje estou numa família, minha filha está bem, não tem mais crise, totalmente curada. Eu e esse meu irmão somos, acho que, mais unidos do que era antes, né, família. Minha família era muito separada também por questão disso. Hoje a minha família é muito unida, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. A Igreja Universal foi a principal. Ela abriu as portas para mim sem preconceito nenhum. Ela não importou, que religião você veio? Ela não tirou nada de mim como eu achava, né? Totalmente o fake news caiu por terra, porque tudo que eu achava da igreja era realmente mentira. Ela estende a mão, ela não tira nada de ninguém, ao contrário, ela dá. Foi realmente uma mão estendida, né? Hoje eu vejo, tem que conhecer primeiro, antes de sair falando mal, antes de sair atacando pedra. Você tem que conhecer. É um trabalho lindo que eles fazem, né? O Espírito Santo para mim é tudo. É o bem mais precioso, é a joia mais preciosa. A professora Keila buscou no budismo, buscou na Umbanda, no espiritismo,
buscou no emprego, em pessoas, em lugares, vencer o mal, vencer tudo aquilo que a atormentava. As doenças, as dores que não cessavam, não eram diagnosticadas e quando eram tratadas não eram curadas, tudo dando errado, a infelicidade sem explicação, o dinheiro que não rendia, não dava nem para pagar o aluguel. Quando a filha começou a sofrer com epilepsia, ela então despertou, eu tenho que fazer algo, e ela teve que vencer o preconceito. A proposta de Deus, que você o busque, é para que você viva uma vida nova. Quando Deus nos convida a buscá-lo, como eu li neste programa, no início do mesmo, a invocá-lo, a servi-lo, a obedecê-lo, é para que Ele possa nos possuir e nos dar uma vida nova, uma família unida, para que Ele possa nos realizar de dentro para fora. A felicidade da professora hoje é independente de pessoas, de coisas, de lugares, porque nela habita o espírito da sabedoria. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós vamos buscar o Espírito Santo. Chegue cedo. Nos primeiros 15 minutos, vamos realizar a imposição de mãos. Está escrito que ao pôr do sol, o Senhor Jesus realizava a imposição de mãos sobre as pessoas enfermas com diferentes doenças, várias doenças, e elas eram curadas. E é isso que vai acontecer. Você vai receber a cura no corpo e na alma, para ser então consagrado como justo e ser possuído pelo Espírito da sabedoria. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, no Brasil e no mundo. Neste domingo vamos concluir o capítulo 12 do livro do Apocalipse e vamos aprender sobre as 3 armas que todo verdadeiro cristão tem à sua disposição para vencer o mal, o dia mau e tudo aquilo que tenta nos atingir, nos afligir. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O arcanjo Miguel e seus anjos venceram Satanás e seus demônios, e estes foram lançados na terra. O livro de Apocalipse deixa claro que Satanás e seus demônios não estão no inferno, mas na terra, onde lutam com grande ira contra o ser humano. Dando continuidade ao capítulo 12 do estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre como vencer Satanás. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão.